e ainda se respeita mais. Nosso convidado já está no estúdio, prefeito de Capivari de Baixo, doutor Vicente Corrêa Costa, que volta aí para bater um papo conosco, depois de uma polêmica, um incêndio danado aí, rede social, era todo mundo falando de IPTU de Capivari. Vicente, obrigado pela disponibilidade, seja sempre bem-vindo aí, Ímper. Bom dia. Bom dia, Rafael, bom dia a todos os ouvintes da rádio, bom dia, Niltinho, satisfação e alegria estar aqui na Ímper, aqui o local que eu sempre sou muito bem recebido, e de fato, né, é um assunto polêmico quando mexe no bolso do cidadão, é claro, e a população tem toda legitimidade em fazer suas reivindicações, nós não temos, nós entendemos, compreendemos essa situação. Agora existem as responsabilidades que o gestor tem que ter, né? Tem que fazer, né? Ainda que seja medida impopular, mas aquilo que a lei obriga que seja feito, nós temos que fazer. Então, existe o bônus do cargo, muitas vezes quando a pessoa agradece, quando você faz alguma benfeitoria para ela, quando você coloca um serviço em funcionar, você consegue permitir, propiciar um benefício para a população, como é quando você apresenta o plano de governo, mas existem situações que você tem que tomar algumas medidas que são impopulares e não são agradáveis para a população, como recentemente exonerar os aposentados, né? Então, fica muito tempo, estavam lá 3, 4 anos já aposentados, trabalhando, né? Uma fonte de renda, mas precisa demitir para poder continuar. Então, você imagina, 23 pessoas, famílias, é duro, né? Todos bateram na porta, choraram, colocaram a situação que é um problema social, né? Já recebiam os baixos salários e ainda recebe essa notícia que os ex-gestores não demitiam os aposentados, eles deixavam trabalhando assim, mas é dever do gestor fazer isso. Então é duro também essa medida, né? Não é fácil. Assim como também atualizar a planta genérica, atualizar não, né? Fazer uma planta no município, né? O município não tinha uma planta, não tinha um cadastro, não tinha nada, era um vazio por completo. Então assim, você precisa fazer, você vai deixar assim, não vai atualizar? Você precisa ter um banco de dados, né? Então, evidente. Agora, é evidente que desses percursos existem alguns ajustes. Pelo fato de um município não possuir uma planta genérica, né? E a planta genérica, ela vai fazer o valor venal, e é evidente que o IPTU insere no IPTU, porque o IPTU é o valor venal, o valor do imóvel, o terreno da edificação, vezes a alíquota. Essa é a fórmula. E eu não estou inventando, não inventei essa fórmula. Isso é nacional. Né? Então, é nesse sentido. Então, o trabalho que foi feito, todo o trabalho que é feito a própria empresa depois apresentando nesse percurso, falou, olha, existe uma margem de erro, como uma pesquisa eleitoral, de 3% a 5%, mais aproximadamente, que todo o trabalho que é feito é isso. E como se faz com esses erros? Você precisa fazer os requerimentos administrativos para poder proceder. O que foi feito diante de toda a mobilização? A própria empresa reconheceu, olha, esta margem de erro, diferente de alguns municípios, em Capivari, ela está um pouco acima daquilo que estava esperado. Diante disso, da estrutura administrativa que vocês têm para fazer um requerimento do cidadão que mora no bairro Caçador, ele não concorda com a avaliação, ele vai verificar, ele vai ter que protocolar um requerimento, vai lá no departamento de tributos, olha, esse meu valor não está, passa o requerimento, você recebe esse requerimento, chega no fiscal de tributos, o fiscal de tributos agenda o veículo, ele vai pedir um parecer, o parecer da engenharia, porque precisa engenharia ir lá em loco, né? Em loco, verificar, não, a casa de fato é uma boa conservação, é isso, aquilo, precisa todos os dados. Faz esse procedimento administrativo, ele leva em torno de 20 dias até a questão final do fiscal de tributos, que ele tem essa prerrogativa legal, né, constitucional, de alterar no sistema o valor. Ponto. Então, diante de todos esses cenários, da situação de o contribuinte ser prejudicado, e muitas vezes também você não tem uma organização administrativa, a própria empresa fez um relatório, nos apresentou e disse, olha, o ideal, o mais, talvez, como não existe, como vocês têm uma situação peculiar, diferente, por exemplo, de Tubarão, que já tinha uma planta, o que foi atualizado, né? Capivari não tem uma planta. Então, diante disso, recomendamos, sugerimos, né? Aí é uma decisão administrativa, faça o seguinte, cobre referente ao ano passado, com cadastro novo, sim, os mesmos valores. Nós precisamos de mais tempo para fazer toda essa análise e revisão.
além das questões pontuais, que são aqueles terrenos, né, especialmente os terrenos no Vila Flor, alguns loteamentos, né, cujos valores de mercado é 70, 80 mil lá no Vila Flor, e foram no loteamento Cidade Nova, vou pegar o exemplo mais clássico, 70, 80 mil, e a própria empresa avaliou, até pela região, que é um local muito bem, é um local agradável mesmo, olha, o valor que ficou ali avaliado 120, 130, destoa do valor de mercado, e alguns terrenos também no 3 de maio, olha, diante desse cenário aqui, o que nós vamos fazer? Isso de fato está inconsistente. De fato, o valor eles não está apropriado com o valor de mercado. Nós faremos uma revisão por completo de todo o trabalho, né, revisaremos, além desses pontos que foram elencados, e para não ter prejuízo para a receita do município e também para o contribuinte ficar nesse requerimento e todo o trabalho, segurança, façam assim, nós faremos uma revisão do trabalho por completo, caminho o projeto de lei para cobrar referente ao ano passado, e claro, com as correções inflacionárias e com o novo cadastro, evidente, né? E nós vamos elaborar um esboço de todo um trabalho para você encaminhar um novo projeto para a Câmara apreciar, como foi feito no ano passado. É isso. O novo cadastro com quantos imóveis além do... Nós temos 4 mil novas inscrições imobiliárias, né? 4 mil novas inscrições imobiliárias, isso. Aí eles pagam referente taxa de aquilo que está referente ao como era antigo, né? Tá. Antigamente. Aquele IPTU de R$50, R$60. É que, na verdade, o que acontece? Lá tinha um terreno e não tinha uma casa. Evidente, nós vamos cobrar o que está a casa ali, né? Mas não com a planta nova não com a nova planta, né? Com a antiga. Certo. O que dá valores bem, do ponto de vista de receitas simbólicos. É o que a gente acompanhou, não havia discussão em relação ao material, que pegou realmente a construção, né? O que pegou foi nessa avaliação dos terrenos aí, é que houve essas discrepâncias, né, que destoou aí em alguns pontos da cidade, né? É isso, mais ou menos. Sim. Então a questão do imóvel em cima não abre discussão. Tá lá o imóvel, vão acertar. A discussão, vamos lá, discussão. A grande parte da população que foi lá, inclusive muitos pagaram. Inclusive os meus vizinhos, praticamente todos, ali uma parte dos meus vizinhos, eles pagaram. Né? Eles até esperavam, olha, eu até achei, eu concordei com o valor. Ficou meio pesado, né? Eu pagava 80, agora paguei 450, aqui o outro 600. Tudo bem. Aí um pagava, acho que R$40 de IPTU, o boleto acho que é R$18, então, para imprimir, né? Então, quase tem IPTU que não paga nem o boleto, né? Então, o que acontece? O carnê, no caso, né, que chega até as casas, porque você pega o carnê e mais a taxa de correio, né? Então, muitos IPTUs na verdade, é prejuízo para a municipalidade, né? Então, vamos lá. Muitos, eles concordam com o valor venal que foi apresentado. Então, assim, vamos majorar. Existe um percentual de erro da empresa que ela calcula de 7 a 10%. Era esperado de 3 a 5%. Ok, vamos colocar 10%. Então, 90% do serviço tá ok, tá certo, né? Ok. Então, as pessoas concordam com o valor? Não, realmente, a minha casa aqui vale isso aqui, vale como vocês colocaram, até vale mais. Não, tá certo o valor. O que, claro, que ela não vai concordar é com o valor que vai pagar o IPTU, porque se você tá pagando de um IPTU de 80, 90, 120, 150 reais, e daqui a pouco passa a pagar 1.200, 1.500, quem é que vai concordar com esse aumento de IPTU? Né? Agora, a questão, essa é uma discussão, ponto. A discussão que está é a questão do valor venal. Né? Então, grande parte da questão do valor venal, grande parte da população, ela concorda, de fato, com aquele valor que está ali. Ela não venderia por um valor inferior do que estava na grande parte. Existe uma parcela que, de fato, não é consistente. Agora, o que a maioria, né, não concorda é com o valor final do pagamento do IPTU, que ficou muito caro, né? Especialmente nos imóveis do centro, né? Então, você pega imóveis no centro, de fato, o valor final, alguns imóveis no centro, o valor final, ele destoa um pouco da realidade, por exemplo, assim, de bairros nobres de Tubarão, até de Florianópolis. Isso sim. Agora, grande parte do serviço, dos impostos, os impostos eles ficaram dentro da realidade, especialmente em diversos bairros, né? E começa aquela discussão de que o bairro Santo André ficou privilegiado por ficar o IPTU mais barato. O bairro, o 3 de maio ficou privilegiado por ficar um imposto muito mais barato, diferente, por exemplo, do centro, que ficou muito alto. De fato, o valor do IPTU no centro, ele ficou o final muito, muito alto. E o meu pedido para a empresa foi
verificar essas situações, porque os imóveis no centro, você pega aqui, por exemplo, a casa da avó do Lucas aqui. O Lucas está aqui, trabalha comigo na assessoria no gabinete. Você pega o valor venal, aquilo ali tá ok, né, Lucas? O valor venal da casa da avó do Lucas, que é bem perto do Stanislau, o antigo Senai ali. É de esquina. Pelo fato do imóvel ser de esquina, ele tem, de fato, no cálculo diferente. Mas vamos lá, o valor venal tá ok. Mas o valor final do IPTU, com a fórmula, ficou muito caro. Por exemplo, R$4.000. É um valor muito alto. Isso destoa da realidade, de fato. Né? Então, por isso que nós precisamos reavaliar, especialmente com essa questão, também considerar essas questões. Mas evidente que isso daqui, que eu estou falando, por exemplo, um imóvel aqui da casa da avó do Lucas, aqui, da dona Lavínia, a querida Lavínia, ele não é a regra. Né? Ele não é a regra. Também não é uma exceção. Existe um 10% cujo valor final do IPTU ele ficou muito caro. Mas 60%, né, com esse trabalho novo, o IPTU ele ficou inferior a R$600. 60% da população. Né? Então, 90% do trabalho ele está correto. Não significa estar correto que o valor do IPTU final não esteja caro. Né? Então, existem diversas discussões para que nós possamos aqui trazer para a população. Como vai ficar agora para a sociedade? Vai pagar o valor referente ao ano passado, né? O projeto de lei está na Câmara, foi para as comissões, deve ser apreciado na próxima sessão. Nós só conseguiremos lançar depois de aprovada a lei, porque o sistema precisa da lei para poder para poder atualizar o sistema. Ok, depois de aprovado nós faremos o trabalho administrativo, que tem que atrasar todo o cadastro do sistema, isso leva em torno de 15 dias. Faremos com as correções inflacionárias, com o NPC, com as novas inscrições imobiliárias, porque não tem como... Hoje tem uma casa, nós fizemos o registro, tem uma casa, sou obrigado a cobrar pela casa, mas com o valor do IPTU como era antigamente, ok? E faremos um novo projeto de lei para ser apreciado neste ano para implementar a planta genérica a partir do ano que vem. Sobre essa questão, tem muita gente reclamando, inclusive, aqui o Hélio está citando isso, porém foi um questionamento recorrente de muitas pessoas, que nós sabemos que hoje um bom percentual da população utiliza do financiamento para ter a sua casa própria. A Caixa Econômica dispõe dentro dos seus quadros de engenheiros, que eles fazem toda uma medição de construção, etc. A medição vai lá e diz, a casa, o espaço vale 100 mil, 200 mil. Porém, nesses casos, como o do Hélio, mais que dobrou o valor estipulado no estudo feito pela empresa contratada pela prefeitura daquele da Caixa Econômica Federal. Aqueles que têm essa avaliação da Caixa Econômica, caso esse estudo se mantenha, pode utilizar essa avaliação para recorrer junto à prefeitura? Exato, é isso mesmo, é assim que funciona mas é burocrático, né, Vicente? Me falaram que é uma burocracia dos infernos para conseguir até as pessoas. Pô, o cara já tem uma burocracia dos infernos para conseguir o financiamento, para pagar o IPTU, mais outra burocracia para aprovar aquilo que um órgão público já diz que vale dentro do mercado. Eu digo na questão desse questionamento da população. Sim, esse próprio cadastro, a própria avaliação, ela já serve para fazer a alteração de forma administrativa. Qual é o encaminhamento? No próprio Departamento de Tributos. Agora é evidente que ele não vai fazer agora com a nova lei aprovada, né? Até porque senão claro. Porque daí provavelmente o imóvel deve estar lá valendo muito inferior. Sim, entendi. Agora, assim, se ele quiser avaliar de fato, pra gente, o Hélio tem todo motivo para ir lá atualizar o cadastro dele. Né? Agora com o novo departamento, o novo comando, por exemplo, se tiver muito inferior e ele quiser pagar um IPTU acima, ele tem todo o direito de ir lá, nós vamos atualizar administrativamente com o valor que a Caixa fez, nós atualizamos administrativamente e passa a atualizar o valor venal de acordo com o que está. Então, tanto as pessoas para reduzir, como também para fazer a atualização para ficar um valor superior. O Hélio tem todo o direito de ir lá. Não, o que eu quero dizer é se o documento da Caixa serve como base para atualização. Por exemplo,
Claro Sim. que desse ano ele não vai, porque senão ele vai acabar, ele não vai tirar dinheiro do próprio bolso, ele não vai se lesar. Agora, a partir do ano que vem, se nesse novo estudo esse valor continuar, ele pode. Não, olha que a Caixa Econômica já avaliou o terreno como. Ele pode fazer isso. Pode, administrativamente. E isso é o procedimento mais apropriado de ser feito. E é exatamente pela sua colocação que você fez, Niltinho. É muito burocrático. Exato. Exato. Por isso que nós fizemos esse procedimento em virtude da própria burocracia que é. E em virtude de nós não termos o departamento atualizado e, de fato, como você colocou. Você imagina, assim como o Hélio, quantos cidadãos tem em Capivari para fazer isso? Olha a burocracia. Cada fiscal de tributos tem que ir em loco, porque ele precisa de um registro, não vai atualizar o sistema sem fazer uma vistoria, sem fazer uma análise. Não é só o fiscal de tributos, precisa também da engenharia. Como você muito bem colocou, é muito burocrático. Ainda que tenha um órgão público, mas a Caixa não é o município de Capivari de Baixo. Ele pode simplesmente pegar o laudo da Caixa e ir lá no sistema, a Bia lá alterar. Não, tá aqui o laudo da Caixa, de fato é isso. Você precisa ter um relatório, que isso, qualquer local é assim, né? Mas aí é muito custo, né? Porque o laudo é pago, tem que pagar advogado. Não, ele não teria custo nenhum. Porque como não? Não, ele não precisa de advogado, não precisa de nada, é simplesmente fazer o processo administrativo para avaliação. Sim, não, ele não tem custo nenhum. Ele apenas precisa se manifestar. Né? Essa visita do engenheiro, do laudo, ele não é processo da prefeitura. Não, esse é procedimento da prefeitura. O engenheiro que vai lá é a prefeitura. Nós temos a equipe lá para fazer isso. O fiscal de tributos é da prefeitura. Ele não tem custo nenhum. Não há nenhum custo pro cidadão ir lá. Ele só precisa se manifestar. É necessário que ele faça a manifestação. Né? Então, para que o cidadão, não adianta às vezes mandar o vizinho, isso, aquilo, às vezes o vereador ir lá, eu quero que olhe meu vizinho, existe a Lei Geral de Proteção de Dados, tudo. Então, assim, ele precisa, se manifestar, olha, de fato está inconstante. Agora, claro, a municipalidade, ela precisa oferecer mais recursos. Hoje, por exemplo, é das 7 a 1. As pessoas trabalham o dia inteiro, aí só funciona durante a semana. Então, de fato, isso gera todo um transtorno, né? Por isso que a própria empresa sugeriu fazer isso. A manifestação é preencher um requerimento, né, dessa forma. Nós faremos toda a análise, né? Agora, claro, é evidente que não vai ser feito agora, porque senão ele, de fato, ele vai... grande parte, né? Ele não vai fazer uma readequação depois da nova lei aprovada, porque volta aos valores que estavam lá, né? Que, na verdade, são valores aleatórios, né? Porque, na verdade, os valores que foram o registro, o cadastro que tem lá, ele é um cadastro ainda no tempo quando ainda na moeda antiga, os valores em cruzeiros, né? Então, não era nem valores em reais. Então, a gente não sabia qual o motivo pelo qual está 7 mil, está 15 mil imóvel, aqui está 40 mil reais. A gente não entendia. A empresa, quando fez esse laudo, ela não, é porque não é em reais, é em cruzeiros. Aleatório é uma palavra boa para esse cadastro, né? É aleatório, tá lá alguma coisa que a gente não sabe muito bem porque está lá esse valor e o cara paga sobre isso, quer dizer, erro de gestões que foram ficando aí. Bom, deixa eu te falar uma coisa, Vicente, ou te questionar. Esse retrabalho da empresa gera algum encargo a mais aí? Não faz parte do contrato? Não, a empresa fará a revisão de todo o trabalho sem custo adicional nenhum para a municipalidade. Já estava previsto lá no contrato anterior aí essa questão toda, então, né? Na verdade, ele vai refazer um trabalho que ele fez errado, né? Nem sei se existe seguro para esse tipo de coisa, mas sei que obra existe. Obra, quando tu executa uma obra, hoje tem que ter um seguro e caso a obra seja mal feita, ela acaba... precisando ser na verdade, assim, do ponto de vista evidente, que, claro, é trabalhoso, mas ela já fez o esqueleto como um todo. Sim. Né? Ela já fez o esqueleto. Então, vai usar especialmente aqueles pontos que foram elencados e também fazer um apanhado geral sobre o serviço. Eu não sei tecnicamente como eles farão, mas como no dia a dia os técnicos, a empresa vai operar sobre isso, né, até para encaminhar esse novo projeto. Mas a metodologia é a mesma, aquela na ABNT, né, na metodologia, seguindo as normas da ABNT, a metodologia de método comparativo, uns valores do mercado imobiliário e tal. Então, é isso. Então, não tem nenhum custo adicional. Agora, o trabalho mais braçal, mais
enfim, mais intenso já foi feito, né? Então, por isso que ela mesma identificou e ela mesma se propõe a fazer dentro daquela margem que está um pouco acima daquilo que eles estão habituados a fazer. Até porque não é nenhuma atualização, é uma nova planta, porque não existia. Deixa eu ainda sobre essa questão, agora já pensando no ano que vem. Esse ano, acredito eu que está resolvida a questão da polêmica, né? Assim que for aprovado, o pessoal do Capivari vai talvez te questionar alguma coisa sobre parcelamento, se vai poder fazer algumas coisas, mas é coisa mais, imagino eu, mais tranquilo de se acertar. Mas para o ano que vem, a polêmica pode voltar à medida que a planta for implantada. Se tira essa distorção de valores, mas mesmo com um valor novo, para quem estava pagando um imóvel de 10 mil, né, sobre imóvel de 15 mil reais, isso vai botar no valor, vai pesar igual. Aí há já uma previsão, já há um pensamento para o ano que vem de repente fazer o escalonamento para ninguém ter um aumento de 1000%, digamos assim, né, para que se tenha um aumento gradual desse IPTU para o ano que vem? Bom, existem vários caminhos, ainda não tem uma orientação da própria empresa, né, especificamente. Primeiro ela vai apresentar o trabalho. Parte da empresa, não, isso não parte da empresa. Isso parte é da prefeitura, que tem que ver com o jurídico, se é viável. Não, é evidente, mas assim, vamos ver, mas para que nós possamos estudar os caminhos, que parte da municipalidade, do jurídico, é viável, tá? Pelo que eu vi, é viável, né? Os municípios fazerem escalonado. O que acontece? Não, nós vamos fazer para não ter impacto, vamos cobrar gradativamente e tal. Primeiro, como vai ser 2023, eu tenho que ver também o impacto também para não deixar esse ônus para os próximos gestores, né? Então tem essa questão também. Basicamente eu quero assumir toda a responsabilidade exclusiva para mim, para não deixar nada, nenhum passivo para quem vir. Mas né? o problema é que não vai gerar um problema para ti, vai gerar para a população, né? Porque vai sair do bolso da população. Não, vai pagar igual, seja escalonado. Embora o gestor é passageiro, o morador vai ficar lá. Então, quer dizer, se tiver que escalonar em 10 anos para a população pagar, até porque antigos gestores não tiveram a responsabilidade, inclusive um deles é a sua vice, que teve e ficou lá, deu pitizinho, porque o meu IPTU foi caro. Sim, foi caro porque a administração que ela fez parte com o Moacir não teve a responsabilidade de fazer o estudo de georreferenciamento. Justamente para não pesar também para a população e não transformar, porque isso vai para a esfera judicial. Pensando nisso também, porque vamos lá, beleza, eu fiz escalonado. E tudo aquilo que vai pela justiça. A justiça daqui a pouco determina que seja cobrado com isso, porque o contribuinte já, teoricamente, foi beneficiado nesses anos todos por não pagar por não ter sido feito a atualização. Então, assim, isso fica uma discussão jurídica, na esfera jurídica, terrível, né? E outra, e se de fato, e o trabalho feito, de repente, ele não fica tão... como muitos imóveis, não ficou tão pesado o valor final do IPTU, né? Então, propiciar outros caminhos além do escalonado, né? Então, um desconto maior, né? Um desconto maior na parcela, no à vista parcelado, né? Uma redução da alíquota para diminuir, especialmente esses imóveis de IPTU maior. Mas, de fato, essa equação. Agora, o trabalho, eu preciso primeiro ver esse trabalho, receber para a gente ver qual é o montante. Olha, vamos fazer escalonado? Vamos fazer escalonado. O escalonado também, ele dá uma outra previsão. Assim como é escalonado para a população, assim também é escalonado a devolução dos serviços de acordo com aquela receita que vem, né? Não, nós tínhamos previstos em fazer tanto em virtude da receita que pode vir. Olha, escalonado, nós não teremos essa receita. Então, nós não conseguiremos fazer essas atividades aqui, né? Mas aí não dá, mas peraí, Vicente, não dá para terceirizar a responsabilidade. Quando tu assumiu, tu tinha uma previsão orçamentária, e se vai além da tua previsão orçamentária, se tu fez um cálculo contando com esse dinheiro que vinha a mais, aí foi um erro de cálculo teu, não foi da população. Se a população, tu prometeu 24 horas funcionando, independente de IPTU. Não, eu estou falando, o plano de governo ele vai ser feito. Eu estou falando de ações além do plano de governo. Sim. Não, uma coisa é plano de governo. Estou falando de outras ações. Não, plano de governo ele vai ser executado, independente do que acontecer. Agora, outras ações, as quais são? Porque não é só o plano de governo, existem outras demandas no dia a dia, né? Então, vamos lá, outras ações, demandas do dia a dia. Não, por que não faz mais isso, não faz mais isso? Olha, até é possível,
O plano de governo vai ser entregue. Eu tenho até o dia 31 de dezembro de 2024 para entregar aquilo que eu me comprometi com a população. Mas outras demandas que são exigidas no dia a dia, né, você precisa de recursos. Assim como na sua casa, você vai se planejar para fazer alguma coisa. Pois mas aí acontece na minha casa, quando eu vejo que tá faltando, esse mês eu vou gastar mais com comida, eu tenho que economizar na luz, eu tenho que economizar na internet, sei lá, tô chutando aqui. Você é um gestor, você é um síndico, né, que cuida do dinheiro da população. Se tá mas faltando, de repente tá faltando um médico no posto de saúde, mulher, tá faltando mas de repente dinheiro, a tua mulher quer comprar, quer trocar de carro. Ah, não vai trocar. Óbvio que não vai trocar, isso é supérfluo. Tá, assim, aí tu tens que diminuir a estrutura aí tu vai ter que diminuir a estrutura da prefeitura para dar conta da vontade da população, né? E é a questão de gerenciamento. Não, mas todo investimento no time precisa ter uma fonte de recurso. Sim, claro. Todo investimento ou um corte de gasto. Você tem toda a razão. Eu concordo plenamente com você. Ou você corta gasto ou você aumenta a receita. Existe alguma outra forma de você fazer algumas outras situações? Você tem que ter o recurso ou você tem que cortar gasto. O grande problema hoje na administração pública que eu vejo, Vicente, é que o gestor, ele só olha nessa ânsia de cumprir tudo aquilo que prometeu, ele só olha em aumentar imposto, ele não corta gasto. Entendeu? Então eu vejo assim, e não é uma crítica exclusiva ao teu governo, são todos, né? Prefeituras inchadas, máquinas administrativas cheias de setores que talvez não sejam tão necessários. Aí daqui a pouco, vamos fazer a coisa funcionar, vamos aumentar imposto. Quem se ferra é sempre a população, e isso serve para... Temos o exemplo aqui do governo do estado. O governo do estado, eles têm a cara de pau, eles têm a audácia de dizer que perderam a arrecadação com a receita, com a diminuição do ICMS, que é uma grande mentira. E a matemática prova isso. Nós pagávamos ICMS sobre R$3 quando começou o governo Moisés. Hoje nós pagamos sobre 6. É só fazer o percentual sobre esses valores básicos, a gente vai ver que vai estar arrecadando mais. Aí mesmo com a redução de imposto, então assim, sempre sobra para o nosso bolso, E enquanto isso, nós temos estruturas políticas gigantescas que elas nem sempre atendem aos anseios da população. Mas, exatamente, eu concordo 100% com você. Agora, quando nós tomamos medidas drásticas de cortes, precisa também desse suporte, por exemplo, da imprensa e de todos vocês, quando nós tomamos medidas de cortes, como congelamento das diárias, congelamento de salário de servidor público. Né? Quando é só o gestor que apanha também, né, quando a gente faz essas medidas. É difícil. É o bônus e o ônus que entra para a política mesmo. Sim. Mas aí precisa também do suporte da população e também da imprensa, de todos os órgãos, para também dar esse suporte para que nós possamos não prejudicar a população. Exatamente. Então, é exatamente isso. Por exemplo, eu tenho pedido lá, a diária disso, diária daquilo, isso, aquilo, aumenta a diária daquilo, aumenta isso, aumenta o vale alimentação, aumenta. Então, é isso aí. Então, quando tomar, a gente precisa... É importante, claro que é o ônus. Mas é possível ter o suporte, por exemplo, da Hiper e do Niltinho, se eu congelar, por exemplo, aumento de diária e de vale alimentação de servidor por 2 anos? Apoio para diminuir a máquina pública, mas tu não tem dúvida disso. Da minha parte, tu não pode ter dúvida. Da minha parte, cortar cargo comissionado, diminuir isso excelente. Tudo, totalmente a favor. Excelente, que bom. Totalmente a favor. Que bom. Para desinchar a máquina, sim. Mas tu não tem a dúvida. Ótimo, excelente. Em todos os setores. Excelente. Desde os comissionados até aqueles gastos excedentes, mas tu não tem a dúvida disso. Que bom. Tem um aliado. Mas não, vai ser mesmo. Que bom, tem um aliado, porque até agora eu não encontrei ninguém. Aqui tu vai, da minha parte vai ter. Ótimo. Porque até agora eu não encontrei ninguém. Da minha parte vai ter, não tenho dúvida disso. Que bom. Não, é excelente. É excelente saber que tem pessoas que pensam como eu penso. Tem que diminuir a estrutura da máquina, era muito chata. Deixa eu te fazer uma pergunta, Vicente, até porque o nosso... Tá estourando, o nosso tempo está estouradaço. Uma das críticas que eu fiz em relação ao aumento ao aumento da tabela genérica, né, do cadastro do do IPTU, foi justamente eu achei que vocês pecaram muito na comunicação, né? Quando falta comunicação, e não, a crítica não vai à assessoria de imprensa, até elogiamos o Rafael há pouco, vem fazendo um grande trabalho, um cara extremamente trabalhador, não tem horário para trabalhar, mas a estratégia de comunicação foi totalmente falha. Eu, particularmente, não sabia que estava sendo feito um estudo de georreferenciamento, soube aquele dia que tu veio aqui, não sabia que teria tanta repercussão como teve.
não sei se eu citei nessa entrevista que nós fizemos, que o prefeito Juarez, em Tubarão, nós podemos ter um problema semelhante nas próximas semanas, meses ou para o próximo ano, porque Tubarão está sendo feito também um estudo de georreferenciamento, e o prefeito Juarez diz o seguinte, quando o estudo ficar pronto, eu vou chamar uma audiência pública lá na Arena Multiuso, mostrar todos os detalhes de quanto vale os terrenos, de quanto vai aumentar, quanto vai baixar, enfim. E, população, o que nós vamos fazer? Tomar uma, meio que, para tomar uma medida em conjunto, né? Na semana passada, nós entrevistamos aqui o Adenir, que é um dos líderes aí desse movimento contra o aumento do IPTU, entrevistamos o presidente da Câmara, o Pedro Camilo, né? Nós tentamos uma comunicação com o senhor também, nos foi informado que vocês não se manifestariam, né? E na segunda-feira pela manhã a gente teve a surpresa, né, de que o senhor estava num veículo de comunicação aqui da nossa cidade, dando em primeira mão com exclusividade essa notícia, desrespeitando os nossos ouvintes que sempre foram muito participativos nessa questão, sendo que nós abrimos espaço para vocês também a falarem, né, tudo que estava acontecendo. Você não acha que essa estratégia de comunicação foi totalmente falha, né, até porque os ouvintes, leitores, etc., de todos os veículos de comunicação merecem o respeito? Imagino que mandaram lá um áudio, né, depois de tanta reclamação, por o senhor preferir, né, e preterir outros veículos de comunicação? Não. Tu não acha que foi falta de respeito com os nossos ouvintes, com de outras, da Rádio Tubá, etc, etc? Não. Então tá certo. É isso? Que imaginávamos, Vicente, que como foram chamados aquela vez da coletiva, que seria uma estratégia bacana de chamar, né? Já que houve uma mudança de postura da prefeitura, chamar para uma coletiva, todos teriam acesso ao mesmo tempo à informação, né? Ela chegou para nós com um pouquinho de retardo, digamos assim, né? Um veículo de comunicação foi privilegiado. Quer dizer, os outros todos foram preteridos, né? Então... mas está aí o espaço. Já foi dada a resposta que o prefeito deu, então para ele aquele veículo de comunicação é o que é o essencial para dar esse tipo de notícia. 8h44. Doutor Vicente, a gente está estouradaço no nosso tempo aí, mas quero mais uma vez agradecer pela sua franqueza de vir aí conversar conosco. Fico à disposição, se quiser deixar algo registrado que a gente não tem perguntado, fique à vontade. Bom, só agradecer o espaço que a Hiper nos concede aqui, né? Concede para que nós possamos trazer informações relevantes para a nossa população, para a população capivariense. Dizer que nós estamos comprometidos em entregar o nosso plano de governo, aquilo que nós apresentamos na nossa caminhada. Vamos entregar um plano de governo completo para a nossa sociedade. A Capivari está avançando muito, tem muitas obras sendo feitas na cidade, né? Não tem só coisa ruim não, Niltinho, Rafael aqui, né? Não tem só coisa ruim não, né? Tem muita coisa boa também acontecendo na cidade, né? Tem acesso novo, tem pavimentações, a regularização da área urbana, a regularização da área industrial, muitas coisas boas que estão acontecendo, muitas obras e benfeitorias para a cidade, né? Então eu fico triste quando pessoas só falam mal da cidade, falam mal de Capivari, pessoas que às vezes vêm só proliferam que Capivari não cresce, não se desenvolve, não gosta. As pessoas que não gostam da cidade, elas têm todo o direito de buscar morar em outro local. Capivari é uma cidade bonita, Capivari é uma cidade que está crescendo, está se desenvolvendo. É uma terra que eu gosto muito, amo a nossa cidade. E, olha, Capivari só vai crescer e vai desenvolver muito. Asseguro para a população capivariense que Capivari está no rumo certo. É o direito que todos têm de reclamar, prefeito, não é? Assim, é o papo que assim, eu sou anti-esquerda, mas eu odeio aqueles que são de esquerda e reclamar com o governo federal, falar, vai para Cuba. Não, todo mundo que paga imposto tem direito de reclamar. É como eu disse, tem o ônus e o bônus da política, né? Da mesma forma que a gente... Mas não é criticar o jogo, não é uma crítica... Não é uma crítica ao governo, é uma crítica à cidade. Mas crítica à cidade, eu acho que... crítica à cidade, que isso aqui é uma terra que não vale nada. Que isso aqui... Criticar a cidade, criticar porque não concorda porque não gosta do prefeito.
Mas criticar, falar mal da cidade, falar mal do comércio, falar mal das pessoas que moram aqui, dizer que o povo é isso. Não, isso eu não concordo. Olha, o povo é uma terra ordeira, é uma terra que tem história, é uma terra, a cidade de Capivari é uma terra, o direito de reclamar dúvidas, beleza, se não gosta de mim, não tem problema nenhum. Critique a mim. Agora não jogue as suas raivas, as suas proliferas em virtude da cidade, porque não gosta do comércio. Para esclarecer, eu acho que até para todos, assim, teve uma polêmica muito grande, discussão muito grande na Câmara de Vereadores, teve uma série de exacerbação, não repercutiu aqui, no microfone da Hiper. A gente não teve esse tipo de postura aqui, e as gravações estão aí, tudo. Então, só para deixar claro, acho que o prefeito está dando um desabafo, é claro que tu deve ter escutado não é desabafo, coisa. é porque estão criticando. Não, de certa pessoas forma, falam mal da cidade. Sinceramente, nós abrimos espaço aqui para a população. No caso, 2 representantes da população vieram falaram de PTU, não falaram, eles falaram que não concordam com a medida administrativa. Não lembro de ter citado na Hiper, estou falando assim, aqui não falaram. Não lembro de estar na Hiper alguém criticar a cidade, mas a gente sabe, eu ouvi muito isso, a gente acompanha a rede social, eu ouvi muito esse tipo de reclamação, e aí a gente escuta isso em Laguna, a gente escuta isso, sabe, é meio normal, sempre tem uma turma do joga contra, joga pesado. Eu gosto de Capivari, assim, eu adoro, acho Capivari uma cidade promissora, gosto da nossa cidade. É um povo trabalhador, é um povo honesto, é uma cidade que está crescendo, se desenvolvendo, tem 30 anos, vai crescer muito. Então, Capivari é uma terra fértil, vai crescer e vai desenvolver. Ainda que existam algumas pessoas que, de repente, que moram ali, não gostam, mas são pessoas que talvez estejam satisfeitas com elas mesmas, né? Então, agora, uma questão é não colocar sua raiva na cidade, não comprar mais no comércio local, porque elas não gostam do Vicente. Aí eu acho que estão fazendo, tem que diferenciar, né? Aí é espírito de porco, né? Quem faz isso é espírito de porco. Como diz o Juarez, é torcer pro touro. A gente tá aqui, nós temos um ponto de convergência. Nós queremos que a cidade, aliás, a cidade de Capivari teve administrações ridículas aí nos últimos anos, a gente torce que a tua seja um sucesso. Agora, não por isso nós vamos deixar de cobrar aqui, porque tem os pontos positivos que nós sempre destacamos, né? E nesse caso na minha avaliação, faltou muita comunicação. Quando falta comunicação, falta transparência e dá vazão para todas as críticas que todo mundo fez aí nas redes sociais, em manifestações. Dava para fazer um podcast com o Vicente, a gente ficar aqui 2 horas, 3 horas aí, porque é um tema. Te agradecer pela gentileza mesmo, obrigado por vir aí, Vicente. Seja sempre bem-vindo. Espaço da Hiper, se conversares tanto com o Henrique quanto com o Rafa, a gente está sempre à disposição. Usa aí, fica à vontade. Obrigado pela visita aí, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Miltinho, agradeço o Rafael, agradeço a Hiper pelo espaço, e eu também estou sempre à disposição, né, para trazer todos os esclarecimentos possíveis e também para divulgar aquilo que é bom da cidade. É bom falar aquilo que é bom da cidade também, né? Bom, se é. Sempre é. 8 horas e 49 minutos, 19 graus a temperatura, o intervalo